Bora, Fiel, para as últimas informações do Corinthians nesta sexta-feira, o Rodrigo Vessoni vai atualizar para a gente o mercado de transferência do Corinthians, que está contratando 2 atacantes. A maioria da Fiel não aprova a contratação de Biel e Carlos Vinícius. Eu gostaria de saber a sua opinião. Comenta aqui se você concorda com a chegada deles no timão. Rodrigo Vessoni vai atualizar para a gente as informações. Curta o vídeo, se inscreva no canal e bora para as notícias. Tem jogador chegando no Corinthians ou tentando contratar, Vessa? Explica aí. Antes eu vou mandar um abraço pro Gabriel. O Gabriel Ramos, um homem que imita o Tite, mandou aqui lembrando que, na verdade, eu estava esquecendo o jogador, é o Juninho, né? Que Juninho. Gastou 5 milhões, mais ou menos, de euros, foi o que o Flamengo gastou. Em relação ao Corinthians, o clube está no mercado aí tentando, já perdeu 3 jogadores, não contratou ninguém. Aliás, o ano inteiro só contratou um até agora, né? Que foi o Angileri, que estava também saindo lá da Espanha gratuita. É a única contratação de toda a temporada do Corinthians, que está numa situação difícil financeira, todo mundo sabe. E está tentando agora o Carlos Vinícius, que é um atacante do Fulham, ficaria livre no mercado. Já teve essa tratativa um tempo atrás, já tinha sido oferecido. Se fala nessa possibilidade do Biel lá do Sporting de Portugal, meio atacante, 24 anos, mas o Sport querendo 6, 7 milhões de euros, sinceramente. Eu acho um absurdo o Corinthians cogitar gastar direito econômico para algum outro clube. Já tem quase 100 milhões na FIFA aí, de Maicon, Félix Torres, Garro, o Rojas, tudo para estourar aí quase 100 milhões. Vai pegar outra transferência internacional, me parece completamente sem noção essa tentativa. Acho que por um empréstimo estava tudo bem, o Corinthians pode ser forçar o empréstimo, até faria sentido, mas comprar jogador na situação que o Corinthians está, eu acho, sinceramente, um movimento que eu não entendo e que já era para ter sido cortado isso daí. Então, esses 2 jogadores, a prioridade é um atacante, e o Corinthians segue aí nessa tentativa, nessas 2. Uma seria um jogador que está livre no mercado e agora oferecido, abriu conversas, está conversando mesmo, Carlos Vinícius, que era do Fulham, e agora o Biel. A gente vai aguardar, mas eu, sinceramente, eu não estou entendendo esse movimento do Corinthians de já não ter cortado. Empréstimo não? Você só quer vender? Não, então obrigado, até logo, eu estou fora. Outros times, o Biel negociou, conversou, o Biel priorizou o Corinthians, quer jogar no Corinthians, apesar de tudo que esses dirigentes fazem, o clube ainda segue sendo ali alvo de clube, de jogadores e de empresas e de parceiros comerciais. É incrível, mas é o tamanho da grandeza do clube. O Biel deu prioridade para o Corinthians, outros 3, 4 clubes quiseram, só que aí na hora de conversar com o Sport, ele está querendo dinheiro e recuperar o que pagou do Bahia, 6 milhões de euros, sinceramente. O Corinthians não tem essa condição, eu espero que não faça, para ser sincero. Mas, claro, do ponto de vista financeiro, a gente sabe que a situação do Corinthians é terrível, não teria condições. Mas o Corinthians precisa desse tipo de jogador no elenco que tem tanta gente já? Atacante, né, Tironi? Atacante de velocidade. O Corinthians quase não tem jogador de velocidade. Tem muita gente habilidosa, como Carrilho, como Garro, como Memphis, mas não tem de velocidade, não tem jogador de lado de campo. E aí a tentativa do Biel é essa. Não do ex do Fulham, do Carlos Vinícius, que esse daí é um grandão, 1,90 m, é mais atacante, centroavantão e tal. Mas essa do Biel seria um cara que a característica não tem nenhum. Deve ser o único clube da Série A que não tem um cara de velocidade, a não ser os meninos, que aí isso ok, a molecada da base. Mas a busca seria por isso, né? Eu até entendi a prioridade, a característica é necessária, mas até aí pagar 7 milhões de euros não faz o menor sentido por uma aposta. Você quer apostar? Vai na Série B, pega um atacante de velocidade da Série B, aí tá tudo bem, é uma aposta. Pode dar certo, pode não dar, mas gastou pouco. Você vai porque o Biel não é certeza para nada, né? Alguém aqui tem certeza, nem quem está nos assistindo. Não é certeza. Aí você vai gastar 7 milhões de euros em alguém que você nem sabe se vai resolver seu problema. Sinceramente, eu acho muito, muito exagerado. E se fosse fazer uma coisa mais correta, vai em alguém da base. Não claro. É certeza, não é certeza. Pega alguém da base. Tenta, vê lá, vai que tem um jogador bom lá na base. Além de você não gastar o 7, ele pode render 7, 10 depois. Com um pouco de noção se faz um negócio desse, né, Massato? Fica até difícil usar palavras republicanas para explicar o que fazem com o Corinthians, né? É impressionante. É incrível. E vai continuar, e vambora. Primeira meta, e não pela ordem de importância. Ajustar a defesa, que tem sido um dos maiores problemas do time.
No recorte do Brasileirão, tomou 15 gols em 12 partidas, uma das 6 piores do campeonato. A volta do zagueiro Gustavo Henrique deve ajudar nesse processo. Segundo objetivo, no BR-25 está em 10º lugar com 16 pontos. Brigar pelo título é complicado, mas subir na tabela e beliscar uma vaguinha na Libertadores é o mínimo, né? Terceiro, na Copa do Brasil é mata-mata. Sabe como é? Por que não sonhar com a taça? Se passar pelo Palmeiras nas oitavas de final, ganha moral e a Fiel empurra mesmo e segura os caras. O derby de ida é logo menos dia 30 de julho, na Casa do Povo, em Itaquera. Quarta necessidade, ampliando um pouquinho esse item: reforçar pontualmente o time. Lateral direito e atacante rápido são pedidos do Dorival Júnior. Manter os craquezinhos da equipe como Memphis Depay e Yuri Alberto. Além de deixar o Rodrigo Garro na ponta dos cascos para atuar com mais frequência sem sofrer tanto com o joelho que vira e mexe, dói. E para fechar, 5. Um combo. A parte financeira, dívidas e tal, não dá para fugir dessa realidade e sim encará-la. A guerra política também precisa diminuir para o clube respirar. Mudanças no estatuto, entre outras coisas. E definir logo, para ontem, quem será o presidente para valer. Olha lá, hein, Corinthians? Trabalho para fazer até dezembro não falta, dentro e fora de campo. Veremos o resultado no fim do ano. Corinthians TV nas últimas horas. Hugo Souza, que completou 1 ano de Corinthians ontem e caiu como uma luva pouco depois da saída conturbada do Cássio, que foi jogar no Cruzeiro, que também falou o pessoal da TV do clube, e sobre um outro assunto, mas que no fundo tem a ver com o Corinthians. Então, um é o atual goleiro, o Hugo Souza, ajudou o Corinthians a evitar a queda para a segunda divisão, possível no ano passado, numa arrancada incrível do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Foi herói do título paulista sobre o Palmeiras, pegando até pênalti na grande decisão. O outro é o Cássio, que deixou aqui uma história de uma década, Campeonato Paulista, Brasileiro, Libertadores, Mundial, protagonista, milagre em jogos decisivos, tanto na Liberta quanto no Mundial lá contra o Chelsea. Enfim, os dois falaram. Comecemos então pelo Hugo Souza. 1 ano e 1 dia de Coringão. Diz aí, meu querido goleiro. Eu fico muito feliz de poder completar 1 ano de Corinthians e que seja o primeiro ano de muitos, se Deus quiser. E porque essa camisa aqui é muito grande, eu sou grato demais a esse clube, tudo que esse clube aqui fez por mim e faz por mim. Me deu a oportunidade de voltar a sonhar, me deu a oportunidade de estar na seleção brasileira, me deu a oportunidade de ser campeão com essa camisa. Então, assim, eu cheguei aqui num momento da minha carreira bem complicado, onde eu nem sabia o que seria da minha vida, e hoje, 1 ano depois, eu tenho colhido grandes frutos dessa minha decisão de estar aqui. Então, se tem uma palavra hoje, é de agradecimento a todos vocês que fizeram parte disso. Tamo junto, vai Corinthians. Uma casinha na parte política, né? Isso aí tá procó danado. Muito tempo, precisa resolver, querendo ou não, isso acaba refletindo, sim, na minha modesta opinião, dentro do que acontece no campo de jogo, não tem como, é uma bagunça danada, enfim, isso aí precisa passar um pouquinho mais de tranquilidade para os jogadores que estão ali atuando e vestindo a camisa do Corinthians. Agora, essa declaração do Cássio é muito importante, hein, porque a gente, às vezes, por trás de um jogador tem um ser humano. O cara, ele tem às vezes problema com a esposa, problema com o filho, ele às vezes não tá bem, e a gente acha que os caras são robôs muitas vezes. E o Cássio estava passando por um problema gravíssimo, que é a depressão. Olha só o nível que ele estava. Mas dá então, pra assim, gente não saber, né? Mas assim... Você acaba percebendo, exatamente, sim, você sente. Muito estranha ali. Que bom que ele está conseguindo se recuperar, conseguiu retomar a carreira num outro clube, num clube diferente. Bom para ele, bom para a família dele ver que ele está bem também. Então a gente tem que ir um pouquinho de calma também, porque os caras têm vida fora de campo. E quando ele fala que foi bom para todos, foi bom para todos porque o Corinthians conseguiu manter o nível no seu gol, ao contrário, por exemplo, do que aconteceu com o São Paulo. O Rogério Ceni parou
E o São Paulo até hoje não teve um goleiro do mesmo nível, nem parecido. Né? Já o Corinthians teve o Carlos Miguel, que era um gigante, muito bom, literalmente falando, foi embora porque quis, mas imediatamente após achou o Hugo Souza, que é um gigante também no gol, jogador agora de seleção brasileira. Então, o Corinthians acabou não sentindo tanto a saída do Cássio por conta da qualidade dos outros dois que vieram na sequência. E acho que até a torcida acabou não ficando chateada com ele, porque o Hugo foi lá, primeiro veio o Carlos Miguel, que deu conta, e depois foi o Hugo, né? O maior desafio que o Coringão tem. Manter os craques. Para mim é o maior desafio, porque mantendo os craques, ele consegue ter mais chance, por exemplo, de ganhar a Copa do Brasil, e conseguir objetivos em termos de campeonato, de resultados. Então, ele mantendo os craques, os principais jogadores, ele tem mais tranquilidade para armar o time e também arrumar a defesa na sequência. Ele faz um conjunto de coisas lá para deixar o Corinthians forte o suficiente para disputar de uma maneira equilibrada, pelo menos, com os seus oponentes principais, a começar do Palmeiras na Copa do Brasil, né? Tá bom. Então agora vamos fazer mais um contato com o Felipe. Fala, fãs de esporte. Os bastidores do Corinthians estão a todo vapor. O diretor Fabinho Soldado está trabalhando aí para trazer reforços, né, nessa continuação de temporada. Essa pausa do Mundial tem sido importante para recuperar jogadores, mas também para pensar em como preencher lacunas abertas no Corinthians em algumas posições que precisam ser reforçadas. O Corinthians agora está tentando dar uma atenção maior para o ataque, que o meio atacante Biel do Sporting é objeto de interesse, aliás, né? É um atleta que não só interessa ao Corinthians. Foi acordado já entre Corinthians e o jogador uma base salarial, mas o Corinthians agora precisa convencer o clube do atleta em como vai fazer esse acordo para trazê-lo. O Sporting pede 7 milhões de euros aproximadamente, o equivalente a 45 milhões de reais, para que então o Corinthians compre o jogador que foi adquirido na última temporada. Mas, além disso, Fabinho Soldado também tem recebido especulação de staff de jogadores, né? Um deles é o Carlos Vinícius, atacante de 1,90 m de altura, que já estava na Premier League na última temporada, jogando pelo Fulham, canhoto. Ia ser importante aí um centroavante, né? O Corinthians estava buscando jogadores nessa posição desde a saída do Pedro Raul para o Ceará. Ele chegaria livre, porque ele está livre no mercado, então não teria custo de transação, mas o Corinthians agora iniciou conversas com o staff do atacante para ver se é possível, então, uma negociação. Ainda em estágio inicial, o Corinthians topou ouvir o que o staff tem a dizer e também achou interessante o perfil do atleta, mais estágio inicial. O Corinthians também está trabalhando para renovar contrato de atletas que estão aí perto de terminar o contrato, né? Em 2025, 31 de dezembro de 2025, alguns atletas vão ter fim de contrato, então um deles é o Gustavo Henrique, que o Corinthians está se esforçando para entrar em um acordo com o staff do atleta e aumentar este vínculo. Nesta sexta-feira, a equipe volta às atividades normais no CT Dr. Joaquim Grava. Obrigado, Vitória. Olha o que fez o Biel no Sport. Em 7 jogos, apenas um como titular, 15 minutos apenas por jogo, quase 16, nenhum gol. Tem 24 anos, né? Tá no Sporting. A gente lembra que é o campeão português, um time bem azeitado. Ele chegou ali num time encaixado, né? Que foi o campeão português. Passou pelo Fluminense, pelo Grêmio, pelo Bahia e está no Sporting. Ô, seu Elton, o que você diz do Biel, que você acompanhou tão de perto aí em território soteropolitano? Bom jogador, surgiu bem no Fluminense, acabou saindo depois e retornou ao futebol brasileiro. Aliás, não saiu do futebol brasileiro, né? Foi jogar no Grêmio, jogar bem, inclusive. Acabou sendo contratado pelo Bahia. Jogador que funciona muito como ponta, e aquele ponta realmente que despertou o interesse do Sporting justamente pelo sistema de jogo que a equipe portuguesa joga, né? Ter 3 zagueiros e aí alas, os pontas se transformam em alas. Ele não teve essa adaptação, Edu, porque a fase defensiva dele não é a mesma que a fase ofensiva. A gente tá vendo aí, ao meu lado, os momentos do Biel, um atacante, né? Na fase defensiva, os alas precisam voltar, ajudar, fechar a linha de 5. A gente vê como alguns brasileiros se adaptaram a essa função. O PP, né, foi um desses, por exemplo, que conseguiu aí se transformar num ala. E aí, como você falou, se encaixou numa equipe que já tinha esse sistema consolidado e aí teve que disputar a posição e não conseguiu se adaptar. Volta ao futebol brasileiro e aí no Corinthians talvez
exerça, sendo contratado, exerça a sua melhor função, que é justamente ser um atacante, ser um ponta. O Corinthians precisa de jogadores assim. A gente já discutiu algumas vezes, né, que por várias oportunidades o Corinthians sentiu falta de um cara do 1 contra 1 pelos lados do campo. O Thales Magno foi contratado para isso, não conseguiu jogar o que se esperava dele. Então seria uma grande contratação para o Corinthians se acertar. Conversei, inclusive, Edu, com algumas fontes no Bahia. O Bahia tem um percentual ainda, né, do jogador. E a resposta que eu recebi, tá todo mundo assim, ó, Edu. Tá todo mundo de dedinho cruzado, esperando essa negociação acontecer, que essa negociação se concretizar, é verdade. Então, é um jogador que o Bahia também observa muito bem essa negociação, porque interessa também ao tricolor. Seria um bom reforço para o Corinthians, ainda mais nesse momento, né, que o Corinthians precisa de mais opções para o ataque. Aliás, falando em Corinthians, nesse sábado o torcedor corintiano vai ficar nostálgico, porque teremos aqui com transmissão da ESPN, a partir das 2 da tarde, o Abre o Jogo, Corinthians e Boca Juniors, a reedição daquela decisão da Libertadores, aquela tão sonhada vitória do Corinthians, até com passe de calcanhar do Danilo, gols do Sheik, enfim, o reencontro das equipes vai ser bacana no Pacaembu e aí a gente vai mostrar para você nos canais ESPN. Vamos lá, pessoal, antes de passar as informações mais importantes aqui do canal, quero agradecer aqui aos 15 mil inscritos, muito obrigado por fazer parte aí e dar essa força. Continuar falando aqui do Corinthians, se você não for inscrito no canal, aperta o botão aqui se inscrever, é gratuito, curta o vídeo para sempre receber as informações do Corinthians, ok? Continuar falando aqui do Corinthians, pessoal, vamos tomar muito cuidado, né? Tô até trazendo a informação do Fiel Imprensa, o pessoal responsa nas informações, e foi falado que o Corinthians vai pagar 7 milhões de euros, né? Que foi a pedida do Sporting. Vale ressaltar que o Corinthians não quer pagar esse valor, por isso que a negociação não avançou e não teve um veredito ainda, tá bom? Então o Sporting pediu 7 milhões, o que assustou muito o Corinthians, e o Corinthians mudou o modelo de negociação. Tá? Então, segundo o Luiz Fabiani, que cobre aí também o Corinthians, setorista do Corinthians, o Corinthians ofereceu um empréstimo, batendo algumas metas, ele compraria o atleta no final do empréstimo, ou comprar parte do atleta, apenas parte, e deixar ainda o Sporting com uma porcentagem do jovem. Eu acho que não, do Biel, eu acho que não é muito vantajoso isso, porque, cara, é igual aconteceu com o Yuri Alberto, né? Estourou, vale uma bala o Yuri Alberto e o Corinthians só tem 50%. Né? Então, o Corinthians visando aqui um projeto, contratando um jogador novo. Então, a ideia é o jogador se valorizar e o Corinthians, de repente, poder vender o jogador no futuro por um valor muito alto, deixando o Sporting aí com parte do valor dos lucros do Biel, que não é uma realidade ainda hoje, tá? Uma realidade, eu digo, de craque, né? De repente voltar para um grande clube da Europa ou algo parecido, tá bom, pessoal? Então vamos só atentar pelas informações, que a mídia gosta de falar que o Corinthians vai pagar 7 milhões, aí já converte para 42 milhões de reais e por aí vai. Então a informação é que o Corinthians não quer pagar os 7 milhões de euros que foi solicitado pelo Sporting, combinado? Pessoal, última informação aqui não tão importante, Igor Coronado fez valer a palavra dele, dizendo que não iria jogar em nenhum clube brasileiro, voltou, né, vai jogar lá nos Emirados Árabes, no Al-Sharjah, esses nomes aqui que o pessoal é complicado, no Al-Sharjah, desculpa, é o time que atua o Guilherme Biro, lembra o Guilherme Biro do Corinthians? Está lá nesse mesmo clube, então boa sorte para Igor Coronado, que não vai deixar saudade nenhuma. E o nosso feliz aniversário pro nosso homem, Reimeiro, né? Feliz aniversário, Reimeiro tá completando aí ano de vida hoje, tá bom, pessoal? O vídeo de hoje foi esse, agradeço demais a presença de vocês aqui no canal, tá? Então curta aí o vídeo, se inscreva no canal para sempre receber as notícias do Timão. Que Deus abençoe a sua vida, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!